Blank Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Romana e a doutora Larissa para falar sobre um assunto muito bacana que é o transplante capilar. Doutoras, muito obrigada pela participação de vocês, agradecer aí que vocês aceitaram o convite. É uma honra estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo. Sim, com certeza. Queria começar então perguntando para vocês, quais são os fatores que levam à calvície? Bom, a calvície, ela é uma doença, como o próprio nome já fala, que é a alopecia androgenética, ela é uma doença com predisposição genética. Então, tem pacientes que já têm essa predisposição e eles vão evoluindo, com a doença. Ela pode começar um pouquinho mais cedo, ela pode começar um pouquinho mais tarde, tem fatores que agravam, como o uso de alguns hormônios, por exemplo. Então, é uma doença genética. E quando que é um caso, de fazer um transplante capilar? Depende de cada caso, cada caso é único, precisa passar em avaliação para a gente poder avaliar, examinar o grau, a extensão dessa calvície, se é uma calvície mais branda, se o paciente tem uma região doadora para poder fazer o transplante capilar. E quando, por exemplo, o tratamento clínico ele não é efetivo, então quando o paciente faz o tratamento clínico e ainda assim a gente vê a necessidade de redensificar a área, de trazer ainda mais folículos, mais pelos para alguma região que a gente não conseguiu tratar com o tratamento clínico. Perfeito. E a calvície, ela se fala muito, os homens são mais calvos, tem mais esse problema do que as mulheres. Como é que isso funciona, De fato é? Normalmente, os homens realmente têm feito mais transplante capilar, Mas acho que isso ficou até um pouco no passado, Lari? Sim. Porque agora as mulheres também estão tendo indicação, estão buscando, por transplante capilar, agora com técnicas mais atuais. Tem bastante mulher, sim, com indicação de transplante capilar. E a mulher na alopecia androgenética, ela tem mais uma rarefação. O homem, ele fica realmente calvo, por isso que ele se incomoda mais. A mulher, ela vai perdendo cabelo, vai ficando mais falho, dando para ver ali o fundo do couro cabeludo, o cabelo vai afinando. Aí a gente pensa, num transplante capilar. Dá para intervir com tratamento clínico antes. E no procedimento, como é que funciona a técnica? Quantos fios são utilizados? Conta um pouquinho mais pra gente. A técnica que nós utilizamos é FUE, a gente tira unidade folicular por unidade folicular. E a quantidade vai depender muito de cada caso. Calvícies mais extensas, a gente tira mais de 4.000 fios, unidades foliculares, na verdade. Calvícies menos extensas, menos. Não adianta a gente ter uma fórmula mágica, Sim, uma fórmula mágica, algo padronizado. Cada caso é um caso. E o que a gente sempre conversa, Lari, é a questão do planejamento. O paciente precisa passar em consulta para a gente poder entender a real necessidade, quais são as regiões que precisam ser priorizadas, porque geralmente o paciente tem uma área de calvície, por exemplo, na região da coroa, extensa, e na região da fronte não tem tanta, então a gente prioriza a coroa. Já tem outros pacientes que tem, abre mais a fronte, então a gente prioriza mais na frente, até porque o paciente, quando vai se olhar no espelho, é o cartão de visita. Então tem essa questão do planejamento, E ver se tem fios viáveis para tratamento. Por exemplo, às vezes o paciente tem toda essa região do scalp médio viável para tratamento. Então a gente aproveita a maior densidade, frente e coroa, e deixa essa região para tratar. Porque também a área doadora ela é limitada. O fio que eu tiro aqui, ele não nasce mais. Ele vai nascer onde implantei. Então a gente tem que colocar na balança. Sim. E qual que é a anestesia mais utilizada para esse procedimento? Anestesia local, mas o principal é sedação endovenosa para o paciente ficar tranquilo durante todo o procedimento. Então ele não vai sentir dor, desconforto, ele vai acordar e falar, já terminou? Sim. E quais são os cuidados pré e pós-operatórios? Pré-operatório, avaliação clínica, ver a saúde do paciente. Primeiro a saúde em primeiro lugar, porque é um procedimento estético. Se ele está apto da saúde, aí a gente vai avaliar se ele toma medicamento, para ver se precisa suspender ou não, e principalmente, se a gente precisa tratar antes ou não, se a gente já vai partir direto para o transplante. O que a gente conversa sempre, Lari, que a gente traz para o paciente, é que é importante ele já começar um tratamento clínico para a gente poder preparar também essa área doadora. Sim. Porque a alopecia androgenética, que é a calvície, ela é uma doença que vai estar sempre ali, Ela é genética, então o que a gente tenta fazer é interromper que essa doença ela evolua, que ela progrida, rapidamente. Então o tratamento clínico, ele sempre é necessário, independente do transplante capilar ou não. O paciente fez transplante, tem indicação de transplante, vai operar, mas vai continuar também fazendo um tratamento clínico para que a gente não perca esse transplante capilar. Isso é muito importante deixar ressaltado. Senão o paciente evolui da calvície e vai precisar de 2, 3 transplantes futuramente. Porque a gente implanta onde tem calvície. O
restante a gente deixa, igual eu falei, a área é limitada. E o paciente sente dor depois da cirurgia? Isso é algo, né, que fica aí a dúvida? A maioria dos pacientes não. A área implantada geralmente fica mais anestesiada por uns 2, 3 meses. A área doadora, o paciente ele pode sentir alguns desconfortos, algumas pontadinhas, mas assim, super tolerável. O paciente consegue trabalhar a partir do segundo dia sem problema algum. Já pode retornar então para suas atividades? Pode. Só atividade física a gente segura um pouquinho mais, mas o restante está liberado. A atividade física demora quanto tempo? A atividade física geralmente menos intensa, 1 semana, mais intensa a gente pede aí pelo menos 30 dias. E lembrando também que cada caso é um caso, Sim. né? Precisa ser avaliado, discutido juntos, para poder passar as orientações para o paciente. Com certeza. E o resultado final tão esperado vem depois de quanto tempo, doutora? No primeiro mês é esperado que o fio implantado ele vai cair, mas a raiz, o bulbo, ele está lá dentro da pele. Ele vai voltar a crescer com 4 meses aproximadamente. Mais fino, mais ralinho, mas ele vai tomando forma, engrossando a partir dos outros meses. O resultado final é 1 ano. Perfeito, doutoras. Muito obrigada pela participação de vocês. Isso. Tenho certeza que esclareceram várias dúvidas dos nossos seguidores. Sim. Muito Prazer, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Um Se prazer. tiver dúvida, deixa pra gente, Sim. né? Isso aí. Se você gostou, deixa o seu like também, a sua dúvida aqui embaixo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.